Nesse vídeo, será apresentada a técnica Smart Perspective para inspeção de diagramas de gerenciamento de variabilidade na linha de produto de software. Na engenharia de domínio é onde se concentra o maior esforço de uma LPS, pois é quando é gerado o núcleo de artefatos. O núcleo de artefatos contém os artefatos que serão reutilizados por toda a LPS. Logo, um defeito incorporado nessa fase poderá se propagar para todos os produtos da LPS que serão configurados na engenharia de aplicação. A Smart Perspective é uma família de técnicas para inspeção de diagramas de gerenciamento de variabilidade na atividade de engenharia de domínio. Ela foi projetada com base na leitura baseada em perspectiva. Logo, ela contempla os diferentes consumidores de artefato na engenharia de domínio. Os diagramas inspecionados pela Smart Perspective são o de Features, pois apresenta as características comuns e variáveis da LPS, e o diagrama Smart de caso de uso, classe, componente e sequência, já que a abordagem Smart permite o gerenciamento de variabilidade nesses 4 diagramas. O cenário da Smart Perspective foi desenvolvido sobre 2 bases, taxonomia de defeitos e os papéis. Os papéis nos permitiram desenvolver os cenários, pois do estudo dos papéis, das suas funções e dos artefatos relacionados, nós conseguimos criar as introduções do cenário e definir os atributos de qualidade esperada para cada um dos papéis. Já a taxonomia de defeitos nos permitiu gerar as questões da Smart Perspective, já que cada questão é derivada de uma classe de defeito específica. Os papéis da Smart Perspective são relacionados à engenharia de domínio. São 5 no total. O gerente de produto é responsável pelo planejamento e evolução do portfólio de acordo com os objetivos da organização. Já o engenheiro de requisitos de domínio, ele analisa e identifica os requisitos comuns e variáveis para a base de ativos. Já o arquiteto de domínio, ele valida se os projetos dos ativos reutilizáveis atendem à arquitetura da LPS e determina os mecanismos de configuração que serão usados nas aplicações. O desenvolvedor de domínio, ele implementa os componentes que integram a base de ativos. Ou seja, não há uma implementação de uma aplicação funcionando, apenas componentes fracamente acoplados. Já o gerente de ativos de domínio, ele mantém a configuração e versão válida dos ativos de domínio e sua rastreabilidade para serem usadas em todas as etapas do desenvolvimento. Aqui nós temos a relação entre os diagramas e papéis da Smart Perspective. Cada perspectiva tem os seus diagramas relacionados que são importantes para cumprir a sua tarefa durante o desenvolvimento de software. O gerente ativo de domínio, ele inspeciona todos os diagramas que têm suporte à Smart Perspective, pois ele está preocupado na rastreabilidade entre os artefatos e manter a versão válida no núcleo de artefatos. Por isso, todos os diagramas são verificados por essa perspectiva. A taxonomia de defeitos da Smart Perspective utiliza as classificações semelhantes dos trabalhos de Shu e Basile, mas, como esses estudos eram específicos para defeitos de requisitos, nós consideramos as definições utilizadas no trabalho de Travassos para modelos orientados a objetos com base na classificação de Basile. O defeito de ambiguidade, ele refere-se à informação que não foi especificada clara o suficiente para seu entendimento. Por isso, pode gerar múltiplas interpretações de um mesmo elemento para cada leitor diferente do diagrama. No exemplo, nós temos ali, no caso de uso, send. Não foi especificado o que está sendo enviado ou por qual meio. Logo, vai depender da interpretação do leitor entender o que quer dizer esse send. Porém, um leitor que não conheça muito bem o domínio da LPS pode acabar ficando ali confuso referente a essa informação e acabar gerando outros artefatos com a informação errada. O fato incorreto é quando uma informação descrita no diagrama está em desacordo com a especificação de requisitos ou o conhecimento do domínio da LPS. No exemplo, nós temos que o caso de uso sendMedia foi definido como sendo mandatório. Então, ele seria obrigatório em todas as configurações da LPS. Porém, na especificação de requisitos, o envio de mídia é uma funcionalidade opcional, ou seja, pode ou não estar presente nas configurações. Então, nós temos aqui um fato incorreto no nosso diagrama.
Já a inconsistência acontece quando as informações de um elemento no diagrama não estão consistentes com outro elemento no mesmo diagrama ou em outro artefato. No caso aqui, nós temos send_media como sendo um ponto de variação. E ele tem as duas ali variantes. Lá em min_selection e mass_selection, na nossa notação de variabilidade, nós temos que min_selection foi definido como sendo 1. Porém, nós temos que o nosso caso de uso é opcional, ou seja, ele pode não estar presente na nossa configuração. Então, min_selection deveria ser 0, pois quando o caso de uso send_media não for anexado na nossa configuração, nenhuma das alternativas também será escolhida. Então, essa informação está inconsistente com o nosso próprio diagrama. A informação estranha refere-se a uma informação que foi incluída no diagrama, mas que não é necessária para o contexto ou não pertence ao domínio da LPS. Ou seja, ela está excedente no nosso diagrama. Nós temos aqui o caso de uso send_media via Bluetooth. Não há, na nossa especificação de requisitos, uma funcionalidade para envio de mídia via Bluetooth. Logo, essa informação está excedente no nosso artefato. Não faz parte do nosso domínio da LPS. Omissão refere-se a informações necessárias que foram omitidas do diagrama em inspeção, seja um elemento ou um estereótipo. No nosso exemplo, foi omitido o estereótipo optional no caso de uso send_media. Poderia também ser um exemplo se nós tivéssemos esquecido de colocar no diagrama, por exemplo, send_media via e-mail. Se esse caso de uso não tivesse no diagrama, seria também um tipo de omissão. No cenário da Smart Perspective, ele tem 3 seções principais: a introdução, instruções e questões. A introdução é a primeira parte do cenário e ela contém uma breve descrição da perspectiva, do papel que o instrutor assumirá na inspeção e os atributos de qualidade mais relevantes. Ele foi definido em 2 partes. A primeira, que ela vai apresentar essas características, e a segunda vai informar o que será feito quando o leitor encontrar um defeito. Ao encontrar o defeito, o leitor deverá preencher o formulário de identificação de defeitos. O formulário de identificação de defeitos é uma tabela que tem as seguintes informações. O leitor deverá assinalar o diagrama que está sendo inspecionado, colocar o número da questão que orientou a detectar o defeito, o nome do elemento em que o defeito foi encontrado e a descrição do defeito encontrado, para que ajude depois a gente a corrigir esse defeito no artefato. Depois da introdução, nós temos a instrução. São as instruções que descrevem as atividades que serão executadas pelo inspetor durante a inspeção e como devem ser feitas. São as instruções que dão a eficiência das técnicas de leitura baseada em perspectiva, pois elas mostram como procurar as informações e não apenas o que deve ser procurado. Na Smart Perspective, nós dividimos a instrução em subinstruções, devido ao grande número de estereótipos Smart e das próprias diretrizes do diagrama VML, para evitar, assim, sobrecarregar o leitor com um número grande de questões ali avulsas. Os subgrupos, eles relacionam algumas características específicas dos elementos, como por exemplo, no subgrupo 1.8, são apenas questões referentes às relações entre os elementos dos diagramas de caso de uso, mas poderia ser também relações referentes a elementos opcionais ou de ponto variação, enfim, vai depender do cenário e das informações que nós desejamos inspecionar. Já as questões permitem que os revisores julguem as informações lidas no documento, verificando se preenche um conjunto de fatores de qualidade previamente determinados. Cada questão foi derivada de uma classe de defeito da taxonomia de defeitos da Smart Perspective. Nós temos aqui uma parte do diagrama de classe da LPS Mobile Media para mostrar como o mesmo diagrama é lido de diferentes maneiras pelas perspectivas da Smart Perspective. Como, por exemplo, o engenheiro de requisitos de domínio, ele lê o diagrama de classe sob a perspectiva conceitual. Então, ele vai detectar informações relacionadas ao estereótipo, às relações. Como, por exemplo, em verde, nós temos que a classe userMGR foi definida como sendo opcional, quando, na verdade, é uma classe obrigatória na nossa LPS. Então, é um tipo de defeito que o engenheiro de requisitos de domínio pode identificar em seu cenário.
Já o arquiteto de domínio, ele tem uma perspectiva do diagrama de classes de projeto. Então, defeitos relacionados aos métodos escritos de maneira errada, ele já vai conseguir identificar. Como, por exemplo, em amarelo, nós temos que o método foi só definido como get, sem dar maiores informações. Então, é um tipo de defeito que o arquiteto de domínio vai identificar. Além, claro, de identificar informações referentes às relações, aos estereótipos errados, caso o engenheiro de requisitos de domínio não tenha identificado. Já o desenvolvedor de domínio, ele lê o diagrama de classe sob a perspectiva de implementação. Então, defeitos relacionados aos métodos, aos tipos de atributo, aos parâmetros de entrada e saída das funções, ele vai detectar. Como, por exemplo, em azul, nós temos que a senha está definida como inteira, quando, na verdade, a senha deveria ser do tipo string. Já o gerente de ativos de domínio está preocupado com a rastreabilidade das variabilidades e rastreabilidade entre os artefatos do mesmo tipo e outros artefatos. Como, por exemplo, em vermelho, nós temos que a interface foi definida como interface usuário. Ela passaria despercebida pelas outras perspectivas, mas o gerente de ativos está preocupado com essa rastreabilidade entre os diagramas. Então, além de estar fora do padrão do diagrama que está definido como user, a interface usuário está com um nome diferente da outra versão deste diagrama. Então, é um tipo de defeito que o gerente de ativos de domínio vai encontrar durante a sua inspeção. Qualquer dúvida ou sugestão, você pode entrar em contato conosco que nós teremos o prazer em lhe ajudar. Obrigada.